Acho que não está passando nada. A última aqui, na verdade, ela acabou. O que Kardec sugere sobre autoconhecimento? Que a nossa evolução se dá, pois, pelo autoconhecimento, pois desenvolvemos equilíbrio emocional e autodomínio. Aprendemos a superar dificuldades crescentes, sem desgastes, sem ferir os que nos cercam, sem reagir por impulsos, sem nos desequilibrarmos com as ações do outro. Foi o que eu falei também. E Kardec, ele descreveu, eu quero deixar, quando eu falei que quando nós começamos a buscar o nosso autoconhecimento para que venha a ser feita a transformação moral, tem a ver com o que Kardec está falando aqui. Por quê? Porque quando nós entendemos que aqueles impulsos que nós venhamos a ter nos trará consequências, acredito que nós começaremos a limitar, ou pelo menos a refletir, que aqueles impulsos vai nos gerar desconfortos, desgastes. Por quê? Porque nós não fomos criados, meus irmãos, para sermos ruins. Como eu falei, Deus ele habita dentro de cada um de nós. Tanto que hoje, quando a gente vê muitos de nossos irmãos adoecidos, não só no sentido de emocionais, mas também nos sentidos orgânicos, câncer de estômago e tantas outras, a mulher câncer de mama. Por quê? Porque fisiologicamente nós não fomos criados para sermos ruins. Então há um desgaste muito orgânico. Porque, por incrível que pareça, para sermos ruins, há todo um desfavorecimento energético que acaba trazendo para o nosso corpo orgânico tais doenças. Sei que muitas das doenças também, quando a gente estuda, são de provas e expiações, como é o caso do câncer, ou seja, são doenças que vêm para tratar o espírito daquele encarnado, porque ele pediu lá na espiritualidade, porque também se fala que a dor, ela é um remédio. Porque às vezes é um espírito tão endurecido que ele fala, eu preciso ter qualquer mazela encarnada, eu estando encarnado, para que assim eu consiga um pouco moldar o meu perispírito. E aí, o que seria o perispírito? Existe a nossa matéria orgânica e existe também, fora da nossa matéria orgânica, existe o perispírito. O que seria? O perispírito seria onde se fica, eu vou falar de uma forma um pouco mais grosseira. Seria onde se fica armazenado todas as nossas ações, desde os nossos sentimentos, desde aquilo que nós trazemos no sentido de mau cuidado com o nosso corpo, tudo se ali fica armazenado no nosso espírito, no nosso perispírito. Tanto que quando nós também estamos adoecidos emocionalmente, ou quando trazemos para nós frequências não tão produtivas ou boas, aonde se acaba trazendo processos obsessivos, também se modifica o nosso perispírito. Ele também adoece. E também temos um corpo etéreo, mas aí deixa mais um pouco mais para frente. Por isso que é importante também vocês estudarem, para vocês entenderem como é feita a nossa formação, Nós não estamos apenas limitados na nossa condição orgânica. Nós temos vários outros corpos astrais, que também é importante, que só é descoberto, vamos dizer assim, de uma maneira até um pouco mais chula, que só é dada através dos estudos. Então, quando nós entendemos que a nossa vida ela não se resume apenas na questão orgânica, que nós temos um perispírito e nós temos um espírito, nós começamos a entender que isso vai se trazer desgastes para nós, Gente, me desculpe. Peraí. Acho que eu tirei. Não tá melhor, não.
Na questão 629 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: como podemos definir a moral? A moral é a regra de boa conduta, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Ou seja, os espíritos eles são bem diretos, né? No sentido da moral. O que é a moral? É o que eu falei. Todos nós temos o entendimento do que é o bom, o que é o bem e o mal. Então eles falaram que para poder crescermos moralmente, precisamos praticar mais o quê? O bem, né? Porque como nós praticamos o bem, nossos impulsos também são limitados, haverá muito menos desgastes orgânicos, evitaremos tantos transtornos obsessivos, né? Porque quanto mais a gente vai entendendo que o bem precisa ser habitado em nós, vai haver algo bastante interessante, que seria o quê? Seria a questão do desapego da matéria. Quando Jesus ele veio para nós, que falou-se muito do reino, se falou-se muito da espiritualidade, ele trouxe um esclarecimento no sentido de que nós não precisamos estar tão ligados à matéria. Quando a gente se aprofunda dentro das revelações que o Espiritismo ele define como a primeira e a segunda revelação, que a primeira revelação seria qual? Seria quando Moisés ele esteve aqui conosco. Naquela época ainda de Moisés, as pessoas, pelo fato de estarem ainda sem conhecimento, eles eram muito apegados, né, na questão da matéria. Eles ainda estavam muito embrutecidos. Mas já foi se plantar um pouco da semente. Foi quando Deus foi até Moisés e no Monte Sinai colocou-se ali os 10 mandamentos. Por quê? Porque a humanidade naquele ponto ali já estava iniciando gradualmente a sua modificação. Depois de Moisés, que é a segunda revelação, veio-se Jesus. Porque naquele tempo também já se entendia que as pessoas já estavam muito mais aptas a entenderem a questão do desapego da matéria. Tanto que Jesus já começou ali a agir de uma maneira diferente daquela de Moisés. Porque Moisés ainda, pelo fato das pessoas estarem tão endurecidas e não estarem ainda intelectualmente, olha como a questão da intelectualidade ela tem muito a ver com a questão da moral. Eles ainda, como eles eram muito espíritos ainda, muito endurecidos, ou ainda estavam, vamos dizer assim, numa idade ainda de infantilidade espiritual, precisou-se que Moisés aplicasse para aqueles espíritos que estavam no decorrer daquela humanidade os 10 mandamentos. Por quê? Porque estava se tomando uma proporção muito grande. Porém que quando Jesus ele já veio, que é a segunda revelação, os homens eles já estavam mais, vamos assim dizer, propensos a entender sobre a espiritualidade. Foi quando Jesus se falava ou se aplicava os milagres, que nada mais é esses milagres. Hoje nós entendemos, porque nós estamos um pouco mais evoluídos, são leis naturais que estão presentes em cada um de nós. Uns em pequenas proporções, outros em maiores. Então, quando Jesus fazia-se a cura, né? Quando Jesus curava-se, que naquela época diziam os endemoniados, hoje nós entendemos que são obsediados, né? São seres que estavam ou estão próximos a nós, porque nós permitimos que essa frequência agregue dentro da nossa energia esses processos obsessivos. Mas Jesus ele já trouxe para aquela época tais esclarecimentos das leis divinas. Por quê? O que vai se modificar de Moisés para Jesus e
para hoje, que é a terceira revelação, que é o Espiritismo, é apenas a questão do ato do conhecimento. Por isso que na terceira revelação, que é o Espiritismo, que hoje já podemos ter a capacidade de entendermos o que são milagres, o que são processos obsessivos, o Espiritismo, que também nós conhecemos como Consolador, por que ele consola? Porque ele nos dá uma fé raciocinada de entendermos que a nossa vontade tem que se predominar. E qual seria essa vontade? A vontade de moldarmos a nossa condição moral fazendo o bem. Porque todos nós temos essa capacidade de, mesmo em pequenos passos, com uma pequena escala, podemos sim nos modificarmos moralmente. Na questão 780, como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos nossos atos. Quando nós entendermos, ou começamos a entender, que a morte ela não é o fim, e começamos a entender que precisamos gradativamente desapegar da matéria, e tudo que vier a fazermos nos trará consequências, automaticamente, através do esclarecimento, a gente vai começar o quê? A ficar cada vez mais responsável, né? Pelos atos, pelaquilo que nós praticamos. Na questão 257, sabemos que quanto mais o espírito se purifica, mais eterizado ele se torna. A essência do perispírito de maneira que a influência material diminui. Por isso o espírito evolui. Foi quando eu falei. Quanto mais nós nos modificarmos moralmente, né, mais etéreos nós estaremos sendo, né, ou vamos evoluir. Por quê? Porque, como eu disse, Deus, ele habita em nós. Nós somos luz divina. Então, quanto mais a gente começa a praticar o bem, quanto mais a gente entende que para ser mal, vamos assim dizer, ou nos colocarmos dentro dessa frequência, haverá um desgaste, onde trará, além das doenças físicas e espirituais, nós começaremos a, pelo menos, a tentar, a ter a vontade da modificação, né? E falando em Jesus, quando ele veio para nós, na segunda revelação, Jesus naquele momento ali, ele já estava se falando, hoje entendemos através do Espiritismo, que o planeta passaria de provas e expiações para um planeta de regeneração. Jesus naquele momento estava dizendo: meus irmãos, está começando o momento de vocês começarem a se modificarem. Ou seja, a se desapegarem da matéria, de deixar de ser, ou pelo menos tentar alcaminhar espíritos imperfeitos, que é o que nós somos. Então Jesus naquele momento ali, ele já começou-se a iniciar esse processo de dizer que a Terra vai se passar, né, de planeta de provas e expiações e passará a ser planeta de regeneração. Inclusive, quem não se adaptar, né, ou melhor, não se modificar moralmente, a Terra não vai ser mais favorável. Ou melhor, não vai ser mais permitido esses espíritos estarem aqui. Porque se vocês forem ver, o tempo todo, hoje, é nos esclarecido sobre a questão da espiritualidade.
Lógico que isso varia muito na questão da onde nós estamos indo, né? Mas se você for dentro da igreja, do catolicismo, do protestantismo, se fala muito também na questão espiritual. Lógico, um pouco mais limitada, porque eles não se aprofundam, vamos dizer assim. Mas isso também é normal, gente, porque cada espírito ele precisa de processos. Então, aqueles espíritos que estão ali ainda dentro desses dogmas religiosos, é porque ainda não se fez intelectualmente para estarem, né, muito mais aprofundado. Então, hoje, pelo fato de nós estarmos aqui dentro de uma casa espírita e buscando esses conhecimentos, também nos mostra que somos espíritos, né, um pouquinho mais evoluídos, vamos dizer assim, pelo menos na sede de termos o conhecimento necessário. Então, isso já é um passo favorável para cada um de nós. Porque, como eu falei, é tão difícil quando a gente entende, ou melhor, quando a gente não entende que a vida ela não se encerra apenas na matéria, que quando nós viermos a desencarnar, porque todos nós, né, iremos um dia encerrar os nossos ciclos, e chegando lá, se vê que existe algo muito mais além do que estarmos aqui, é tão difícil. Quantos espíritos vemos, né, principalmente nas mesas mediúnicas, que estão em total desespero, porque se acharam que a matéria era tão importante, existia neles um apego tão grande da questão da matéria. Não que nós não tenhamos as necessidades materiais, porque somos seres que estamos encarnados. Mas o que vem refletir na questão do autoconhecimento, né, da transformação moral, que é o que se fala muito, que é o que está aqui falando da base dos espíritos, é nesse sentido. É de nos atentarmos que existe algo muito mais além, que é a espiritualidade. Então vamos nos permitir essa mudança. Vamos tentar, pelo menos, quando viermos o impulso, né, no sentido da prática, daquilo que nós não fomos criados, pelo menos ter a consciência. Isso vai nos trazer que consequências? O que será de bom quando eu chegar e tentar trazer para o outro a mesma dor que ele me feriu? Porque muitas vezes a dor do outro, a gente não consegue nem tentar e mensurar. Às vezes a pessoa fala, eu sei o que você está sentindo. Eu acho que isso, assim, pelo menos na minha visão, é uma hipocrisia. A gente nunca sabe o que o outro sente. A gente às vezes tem apenas uma pequena noção do que o outro sente. Agora você diz, mas eu sei o que você sente, ninguém sabe. Porque às vezes algo que acomete a um pode ter, se um for um pouco mais esclarecido, pode ser muito mais brando. Porém, para o outro, dependendo de como foi, pode-se ser tão grandioso de que aquilo até lhe cause tanto mal que ele desencarne, porque achando, né, que ali se encerraria, no caso que foi o ofensor. Vai se encerrar, mas o ofendido, ele vai se desencarnar e vai dizer, não, eu preciso me vingar. Por quê? Porque a gente não sabe o ato que a gente comete para o outro, o que vai se esperar da ação ou pensamento do outro. Não é por isso que a gente sempre fala na questão dos processos obsessivos? O tempo todo a gente está falando. Quem aqui nunca teve processos obsessivos? Todos nós temos. Por quê? Porque muitas vezes foram ações impensadas que nós tivemos em determinadas reencarnações que nós não sabíamos que aquela ação feriria tão profundamente o outro espírito. Por isso também que é muito interessante, como o irmão falou mais cedo, da questão do evangelho do lar. Quando nós fazemos o evangelho no lar, que o evangelho também ele tem muito a ver com a questão da leitura das passagens bíblicas dentro da visão espírita. E aí também é onde começa também, através daquelas reflexões, você começa a entender muita coisa, inclusive no sentido do perdão.
a nossa reformulação íntima. Mas aí, que é o normal se questionar, é fácil perdoar? Não. Precisa-se de muitos processos ainda. Precisa-se de muita reformulação íntima para que nós venhamos a entender que o perdão, essa virtude ou esse mecanismo que Jesus tanto pregava, é algo extremamente libertador. Porque o maior beneficiado, por incrível que pareça, do perdão é quem perdoa. Por quê? Porque eu digo isso para vocês. E falei do Evangelho. Eu consegui, através do Evangelho no lar. Olha que eu tinha muita resistência em relação a fazer Evangelho no lar. Acho que quase todo mundo tem. Mas depois que você vai fazendo o Evangelho, que você vai tendo essas reflexões, e você vai vendo que ali só está te trazendo benefícios moral, de reformulação íntima, mas principalmente você vai trazer para a sua casa espíritos de condições muito mais nobres, moralmente se falando. Você vai fazendo e você vai se sentindo tão bem. E dentro um desses evangelhos, eu consegui, através de quê? Porque todas as vezes eu faço e eu peço perdão a qualquer um que por qualquer motivo, em qualquer encarnação, eu venha ter cometido